Olá, sejam todos muito bem-vindos a este encontro promovido pelo COF, o Festival de Cinema Coreano de São Paulo. O COF foi criado por um grupo de entusiastas da cultura coreana com o intuito de celebrar os 60 anos da imigração coreana no Brasil em 2023 e promover a continuidade desta iniciativa para os anos seguintes, assim como comemorar o Dia da Cultura Coreana na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. A programação do COF, dessa primeira edição, é bastante rica e variada, e eu queria aqui agora destacar alguns pontos dela. Primeiramente, teremos uma mostra competitiva e uma mostra não competitiva, a exibição de 30 filmes entre curtas-metragens e longas-metragens, eventos especiais de abertura e encerramento, debates internacionais com cineastas, produtores coreanos e brasileiros e profissionais do mercado. Teremos também oficinas de produção de vídeo e a noite de premiação e homenagens. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à organização do festival pelo convite para mediar esta mesa de debates de hoje. Gostaria de me apresentar. Eu sou Antônio Leal, sou curador, pesquisador e organizador de mostras e festivais de cinema. Sou membro da diretoria do Fórum dos Festivais, uma associação brasileira de organizadores de festivais de cinema, com 23 anos de atuação na luta e na valorização também dos festivais brasileiros de cinema. É uma honra participar desse importante evento, essa iniciativa que integra a programação do COF, o Festival de Cinema Coreano de São Paulo. Bom, sabemos, claro, da importância, da responsabilidade e das dificuldades que enfrentamos para organizar um festival de cinema, especialmente na sua primeira edição. Por isso, já parabenizo aqui a direção e toda a equipe do COF, além dos apoiadores, patrocinadores, parceiros, cineastas, produtores, distribuidores, todos que confiaram seus filmes ao festival para essa sua edição inaugural. Muito obrigado. Eu gosto sempre de destacar nesses encontros, nessas oportunidades que a gente tem de conversar sobre festivais, que o Brasil possui um circuito de festivais de cinema composto por quase 400 eventos, de variados portes econômicos, históricos, de perfis temáticos diversificados. Por isso, é reconhecidamente um circuito mundial de festivais de cinema, um dos mais qualificados e diversificados do mundo. E sempre que um festival de cinema surge, é algo bastante importante para comemorar, porque ali certamente será implantada implantado um ambiente de conexão com o cinema, com o audiovisual, e o COF tem tudo para prosperar, e daí a sua importância nesse momento. Bom, esse nosso encontro de hoje reunirá um grupo de convidados muito especiais para um debate em torno do tema Trocas interculturais e produção audiovisual brasileira e coreana, diálogos atuais. E para compor esse bate-papo inicial, quero apresentar nossos convidados que estão lá no COF em São Paulo, eu aqui no Rio de Janeiro, nosso professor e amigo na Coreia, ou seja, o COF já nasce mundial. Bom, quem a gente vai estar conversando hoje aqui? Com quem estaremos conversando? O professor do Departamento de Cinematografia da KUMA, Korea University of Media Arts, Jae Moko, o professor doutor livre-docente da FAO-USP, Carlos Zibel, a cineasta e produtora executiva da Encantamento Filmes, Érica de Freitas, e a cineasta, roteirista, produtora executiva do COF, Érica From. E para conhecer um pouquinho do trabalho dessas pessoas, vamos convidá-las para uma apresentação inicial. Nada melhor, claro, que cada um falar um pouquinho da sua carreira e da sua jornada no cinema. Então, primeiramente, eu convido o cineasta Jae Moko para abrir as conversas conosco agora. Muito obrigado. Okay. Hello. Nice to meet you. My name is Jemogu. I'm a university professor in Korea, and also I've been working in the film industry as a director of photography and the technical director for last 20 years.
And first of all, I would like to thank you very much for inviting me to Korean Film Festival in Brazil. I received the invitation just 2 days ago before today's discussion, so I didn't have much time to prepare, So I try to. I'm going to talk about many things today freely, so please ask me any questions. When I talk. Thank you. Bom, agora é a vez do professor Carlos Zibel. Por favor, professor. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a honra do convite, é uma grande oportunidade para mim, como professor, doutor da Universidade de São Paulo e um dos introdutores na FAUSP e no novo curso de design, que hoje tem cerca de 10 anos, da linha de pesquisa e formação profissional do audiovisual. Então, e é interessante estar aqui com os colegas, porque, na realidade, eu sou um aficionado de cinema, evidente, e especial do cinema sul-coreano. E então, é interessante você passar de um aficionado, de um amador, para um participante de um evento como esse, não é? Então, bem, na minha carreira profissional de pesquisador e professor, embora eu tenha formação de arquiteto, eu sempre atuei na interface arte e design, através da visão cultural da produção da cidade, etc. Então, tive a oportunidade de ser professor de disciplinas ligado ao motion design e também a questão da organização, não é, da direção de arte cinematográfica na FAUSP. E tivemos a oportunidade, em sequência, de, aproveitando as inúmeras pesquisas que se desenvolvem tanto na FAO quanto na ECA, USP, né, de abrir uma linha de publicações chamada Pensando Design, onde fizemos a interface do design com as várias artes audiovisuais, não é? Então, é uma especial oportunidade e eu me sinto muito à vontade e também muito entusiasmado de poder dar uma contribuição para o sucesso desse festival. Obrigado. Obrigado a você, Carlos. Certamente essas suas variadas atividades vão contribuir muito aqui para a nossa conversa de hoje. Obrigado por ter vindo. Bom, agora eu convido a cineasta e produtora executiva da Encantamento Filmes, Érica Freitas. Bem-vinda, Érica. Olá, boa noite. Eu sou Érica de Freitas, eu sou produtora executiva há 15 anos e estou produzindo o meu primeiro longa-metragem. Já produzi muitas séries, muitos longas, muitos curtas também. E o meu trabalho ele é voltado sempre para marcadores de recorte racial e de gênero. Então, é importante sempre pensar na diversidade, na inclusão de pessoas negras e pessoas trans, e com atenção especial também à incursão técnica e criativa das mulheres, que é uma pauta que eu me envolvo há bastante tempo. Então, esse é meu trabalho, já trabalhei com muitas produtoras no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, né? E, enfim, já fiz muitos trabalhos grandes, comerciais, outros autorais. E é isso, tenho formação em audiovisual pela Universidade Gama Filho, sou aluna ali meio que da escola do Sérgio Sães, e é isso, tenho bastante orgulho do meu processo, da minha jornada. Muito obrigada pelo convite e vida longa ao festival. Obrigado, Érica. Que bom que você trouxe aí a memória do Sérgio Sães, um querido das nossas relações do cinema, e que bom você lembrar dele e você trazer esse olhar da diversidade, dessa pauta tão atual e tão importante que o audiovisual hoje vive com bastante intensidade. Contamos com você aqui firme nesse nosso debate. Bom, então,
Convido agora a Érica From, cineasta, roteirista e produtora executiva do COF, para se apresentar. Bem-vinda, Érica. Obrigada. Eu sou cineasta e roteirista. No começo da minha carreira, eu produzi diversos filmes, documentários, curtas, longas, e nos últimos 15 anos tenho focado mais meu trabalho em produção de festivais. Acho que eu já produzi os principais festivais de cinema do Brasil, e aqui no COF eu faço a produção executiva e fiz a curadoria dos curtas da Mostra Não Competitiva. Obrigado, Érica. Poxa, essa sua experiência aí na produção dos festivais vai ser muito interessante para contribuir aqui para a nossa conversa. A gente sabe da importância, né, dos festivais e a Coreia, por exemplo, tem um estímulo grande para o surgimento de novos festivais. Obrigado por estar aqui conosco também. Vamos então iniciar o nosso debate estabelecendo uma conversa em torno das conexões Brasil e Coreia no campo do cinema e do audiovisual. Vamos inicialmente, nesse tema primeiro que a gente vai tratar aqui, explorar o assunto por que estamos falando de cinema sul-coreano? Qual a conexão entre os dois países e similaridades? Para conversar um pouco com a gente, vamos ouvir então o cineasta Jae Mok-ho. Por favor, Jae. First of all, I'm involved in a very small part of the Korean film industry, so it would be difficult for me to speak on behalf of the Korean film industry. Why so many people love Korean movies? The questions, honestly, to be honest, I'm also curious about that myself. I'm grateful for the love of the Korean movie. As a Korean. For example, Netflix's Squid Game. The global success of the Squid Game was a surprise even to us who worked on the project. Why? So why it's so popular? Were some questions of us also. I read a news article that even the chairman of Netflix was also surprised. Well, I think I must apologize for this first. I haven't had many opportunities to see many Brazilian films, so it's a little bit difficult for me to explain the similarity between the Korean movies and Brazilian movies. So it's not easy for me, but I believe the movies goes over the country boundaries and all of the world, and the movies are a common language for all the people, all the human beings. So I believe even if we speak different languages, we can share the common emotions and feelings as a human beings. I think a movie allows us to share the experiences and cultures across the country borders. That's what I'm thinking. Obrigado, Jay. É realmente uma tarefa árdua, assim, tentar compreender, né, todas essas conexões, né? Bom, vamos ouvir a Érica. A Érica pode também nos dar aí um caminho para esse tema. Bom, eu acho que a minha contribuição para falar sobre as conexões entre Brasil e Coreia é que eu acho que a gente pode pensar que são formas de fazer audiovisual que talvez tenham entre si algumas similaridades com relação à própria indústria, né? Eu acho que hoje existe a grande diferença é que, de fato, a indústria coreana tem tido esse boom agora, né, por conta dos K-dramas, mas eu acho que quando a gente pensa num cinema autoral, talvez essas duas indústrias tenham algumas similaridades. O cinema brasileiro, ele é muito crítico, né? Ele tem uma visão, um olhar muito grande para as pirâmides sociais, para os questionamentos
que são próprios do nosso país. E eu acho que a Coreia, no caso da produção autoral, ela também tem muita conexão com as próprias pautas, que são ali da estrutura social coreana. Eu acho que talvez essa similaridade entre os dois países, e também eu gosto muito de cinema sul-coreano, né, do cinema autoral sul-coreano, eu acho que isso me inspirou bastante, embora o meu filme tenha muito da indústria mais comercial, né, das produções sul-coreanas no momento, tem um traço sobre K-pop e tudo mais, mas eu acho que a autoralidade de fazer audiovisual dos dois países tem similaridades com relação ao ímpeto de se pensar uma sociedade crítica nesses dois países. Eu acho isso muito interessante. Então, a gente vê muita produção jovem, né, falando muito sobre a situação das mulheres, sobre a situação dos idosos, sobre questões de saúde mental, de gênero, e eu acho que isso é muito interessante porque eu acho que as classes contemporâneas do audiovisual, os novos realizadores têm pensado em pautas que são muito comuns, e isso me deixa muito feliz. Então, eu acho que, para além do amor com o K-drama e o K-pop, a gente tem também uma certa afinidade com essa vontade de falar de coisas que o mundo precisa, né? Que são voltadas para direitos humanos e coisas que deixem o mundo mais em conexão. Perfeito, Érica. Bom, e tudo isso vai resultando nessa conexão com a audiência brasileira, né? Como são vistos os filmes coreanos aqui, né? Obrigado, então. O tema 2 do nosso debate é estética na produção audiovisual, estética no cinema sul-coreano e no cinema brasileiro. Nesse segmento do nosso debate, a gente vai reunir aqui Érica Freitas, Jay Mocô e o professor Carlos Zibel, que eu convido para dar as primeiras considerações sobre esse tema. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Antônio. Eu gostaria muito de colocar inicialmente uma apreciação sobre o termo estética, porque é claro que é um tema filosófico, é um tema complexo e que numa mesa como essa não caberia entrar com esse nível de abstração. Então, a estética, vamos pensar assim, é uma experiência onde o indivíduo que passa por ela muda a sua localização, muda o seu pensamento, né? Estética quer dizer que não está parado, em grego, né? Então, uma obra de arte, um filme, uma peça, uma música que nos contacta, ela ocasiona uma mudança. Não é uma mudança espacial, uma mudança na pessoa que está participando da experiência. Isso é uma experiência estética. E, portanto, não é necessário que ela seja uma experiência, como a gente diz, sobre o belo. Ela é uma experiência que te envolve de algum modo e te transforma. Em relação ao cinema, às artes audiovisuais, isso é de extrema importância, porque o cinema, assim como, por exemplo, o teatro antigamente, que só tinha essa opção anterior ao movimento, ele conta não somente com a encenação, com a representação, ele conta também com a música, com a coreografia, com a cenografia e, claro, com a narração, a narrativa, a história, o argumento. Muitas coisas aproximam o Brasil da Coreia na área do audiovisual, como já foi colocado aqui e vai ser colocado de várias outras maneiras. Entretanto, em termos, vamos dizer, estéticos, em termos do crítico, como eu, curador, crítico de arte, o que denota o Brasil, o que denota a Coreia do Sul, por exemplo, não é tanto as afinidades,
As afinidades são o fato de que a arte é universal e que a humanidade necessita de arte. Mas o que denota, o que caracteriza a produção aqui e ali é a diferença. São as diferenças que fazem da gente brasileiro e fazem do coreano do sul. Então, por exemplo, se nós pensamos que a importância que tem na cultura coreana o pensamento, a ética confucionista, né, por exemplo, é totalmente diferente do nosso comportamento e da nossa formação aqui. Aqui a gente vem de uma colonização europeia, de raiz portuguesa, ibérica, não é? E essa colonização traz uma série de compromissos formais, éticos, comportamentais, que o cinema explora, não é? Então, um filme como, por exemplo, eu fiz algumas analogias aqui, é claro que não haverá oportunidade de a gente fazer profundamente essa contemplação, né? Mas um filme como, por exemplo, o Bacurau, que é um filme extremamente premiado, importante, né? De 2019, dirigido pelo Kleber Mendonça e o Juliano Dornelles, ele usa de artifícios de diferença que fazem do filme ser excepcional. Uma das coisas é que, por exemplo, Bacurau é uma cidade no interior nordestino brasileiro e essa cidade passa a ter uma série de eventos extravagantes, morte de pessoas, etc. Como que uma cidadezinha pequenininha, que nem está no mapa, como diz logo nas primeiras cenas, não está nem no mapa do Brasil, como é que ela pode estar acontecendo esse tipo de coisa? Então, mas na hora que, a partir de um certo momento, no desenvolvimento do argumento fílmico, a coisa pega fogo, e então as duas culturas, a estrangeira, a que entra na cidade e a original se encontram, começam a acontecer coisas extraordinárias, assim como drones passam a voar no meio daquela cidade, armas hiper sofisticadas aparecem e tal. Olha, essa disrupção, né, entre a realidade daquela pequena cidade e o que está acontecendo no ambiente fílmico, ela causa uma estranheza evidente. E, ao mesmo tempo, ela possibilita, nessa estranheza, nessa ruptura, o aparecimento de outras possibilidades. Então, a linguagem fílmica ela aparece muito com esse tipo de colocação da estética. A estética é um elemento para causar um novo, trazer para a gente uma mensagem, não é? Se você pega, por exemplo, uma experiência coreana muito interessante, como, por exemplo, o Squid Game, né? Aqui passou muito como Round 6, né? E você vai ver que a estética é hiper importante na hora, se passa muito em estúdio, né? Um filme em estúdio, na hora, por exemplo, do campo dos jogos, onde se desenrolam os jogos. Acho que todo mundo que assistiu, e quase todo mundo assistiu, vai lembrar daquelas cenas onde as pessoas que estão participando, são obrigadas a participar, elas estão todas com a vestimenta do grupo, que é verde. Aquele verde, exatamente aquela cor e aquele tipo de agasalho, na realidade, é uma cor e um agasalho que era usado muito na Coreia do Norte. O filme não toca em Coreia do Norte, não toca na rivalidade, nos problemas, mas através dessa colocação, subliminarmente, a estética revela algumas intenções. Outra coisa, você coloca uma das pessoas que permaneceu até o final, aquela garota, aquela jovem, não é, coreana, ela, por exemplo, aparentemente fala o coreano do Sul, mas num diálogo com familiares, ela se revela como uma coreana do Norte. O que ela está fazendo lá? Ela fugiu do Norte para o Sul, mas ela disfarça isso com sotaque sulista. Esses pequenas
pequenos indícios da mensagem estética são o que caracteriza uma qualidade de uma nação, de uma cultura, e a diferencia da outra. Isso aqui no Brasil dificilmente teria sentido, porque não tem nenhuma região do Brasil que esteja isolada, está dividida. Então, a estética usa esses argumentos, assim como, por exemplo, no filme nacional Madame Satã, que foi um filme marcante, né, do Karim, você percebe que o personagem, que é uma pessoa que vive uma vida como mulher, mas ele, na realidade, nasceu como homem, não é? Uma pessoa de gênero não binário. Então, você vê, ela é uma pessoa muito amargurada porque sofreu muito, muito positiva, mas ao mesmo tempo muito sofredora. As cores do filme, quando a personagem está em jogo, são cores escuras, cinzentas, esverdeadas e etc. Por outro lado, quando você quer trabalhar com a emoção que o personagem principal está sentindo, as cores que aparecem no cenário são cores vibrantes, densas, profundas, de vermelho, de azul. Então, essas linguagens fazem sentido dentro de uma cultura. E na outra, por vezes, pode até ser o contrário. Então, o que nos aproxima é a arte, é o cinema como arte universal. E o que nos separa, não nos separa, nos caracteriza. Essa é a contribuição que eu gostaria de dar como um indício inicial de uma conversa muito interessante que o festival com certeza irá desenvolver. Muito obrigado. Obrigado a você, Carlos, por trazer para nós essa reflexão em torno desse tema. E agora, continuando, vamos conhecer então a visão do cineasta Jay Moko sobre as questões estéticas na produção audiovisual sul-coreana. Por favor, Jay. Okay. First, I totally agreed with the Professor Carlos Gibel. There's a saying, there's a word, dynamic Korea. Well, such as the history, like a colony things. And Korea has developed very quickly after the Korean War in 1950s. The rapid historical development in a short period of time. Because of that, we have so many stories, dynamicism also, and there are many stories to tell. So I think, but I don't think these days success of Korean cinema just happens overnight. I mean, the South Korea has invested a lot in the contents industry over past 20 years. South Korean government has done many things to foster and promote the contents industry, content sector as an industry. I will show you one the slide statistics. Let me show you. Sorry, it is Korean. Well, this number is the total size of the Korean contents industry. The latest number is almost 100 billion US dollars. The total size of the Korean industry, Korean content industry. I mean, the content industry include cinema, film market, and television, game, animation, also the K-pop things, as you know, all other things compose almost 1 billion US dollars. This is the domestic market size, not global market size. So this is quite huge. That is the reason why the Korean government try to promote the content business, including the film industry as a one industry, like a car industry or semiconductor industry or something like that. And one thing very interesting is one thing interesting thing is
over the last 20 years, the South Korea's content industry has continued to grow steadily. I mean, as I remember, over the last 20 years, it has been growing continuously. Even during the COVID-19 period, this growth never stops. So that's a very interesting part. And another thing is export and import aspect. As I know, I will show you the number. This is the size of Korean content export. It's about 16 billion US dollar. The Korea export movies, televisions, K-pop things every year, almost $16 billion. But import is just $1 billion. So it's 16 times bigger. I mean, the export size is bigger than 6 times bigger than the import. So this is quite a big number. And I say the movies, the films, the cinema has two aspects, creative aspect and the technical aspect. Well, on the creative aspect, the Korea cinema has been trying to discover many stories, and the government and contents related organization, contents promoting agency has been support and investing a lot in the story development industry. I remember about 10 years ago, one certain the European film critic said, he said, there are two kinds of movies in Korea. This is the 10 years ago story. There are two types of the Korean movies. One is Korean movie, Korean style Korean movie. The second one is the Korean movies that imitate Hollywood style movies, something like that. Hollywood trying to be like the Hollywood style movie. But right now, these days, Korean cinema is more focusing on the creating and developing our own stories, the Korean style stories. For example, the market share of domestic movies, domestic Korean movies, is over 50%. As I know, there's no other countries like this, like Korea. The domestic movie, the market share of domestic movies are over 50%. Sometimes it goes up to 80, 90%, something sometimes. Not many other countries movie like except Hollywood movies. Sometimes Hollywood movies not popular than Korean movies, something like that. So that's one point. And another point is, as you know, in the contents industry, there are many other parts like K-pop things, with the development of the global media like YouTube. Now it is much easier to share the cultural contents. So I think that's why the Korean movies have become so popular these days. And the third aspect is the technical aspect, technical part. Digital technology is developing very quickly, rapidly these days. And as the technology advances, the production protocols, ways, and the paradigm of filmmaking also changing. I will show you another slide. As you know, long time ago in the school, we teach students like this. I say the paradigm shift. In traditional concept, we say the pre-production, production, and post-production is separated. But these days, as the digital technology developed, pre-production and post-production shares some part of the production, and post-production starts from the pre-production.
as a technical aspect, well, something like this, the paradigm is changing. So, uh, mm, these days now, the pre-production, post-production, and post-production are no longer separated and much more interconnected. And I think this is becoming a global standard. And Korean filmmaking is quickly catching up this global standard. So we try to also develop the filmmaking technology very fast. And also the Korean government invests a lot. For example, these days in my university, the keyword, one of our keyword is 8K, not 4K, 8K HDR, high dynamic range technology things. Because these days, as I know, the master of the Hollywood movies are mostly the master file is the 8K file, the master things, because to prepare the IMAX movie theaters and something like that. So, yeah, something like this. Well, I think in the Korean film industry, we are trying to develop both aspects, the creative aspect and technical aspect, both. So this is also important, I think. Um, as for the color things, well, the color or the other things are much related with the creative aspect, I think. Well, we try to make it realize that the directors or writers, the creative aspect to visualize in the movie theaters using all the new high-tech new technology things. So yeah, that's what I think. Yeah, I'm not sure this is enough answers. Ok, Jay. Yeah. Muito obrigado por trazer esses dados e essas informações importantes, além, claro, das questões e aspectos estéticos e criativos. E esse dado que a gente aqui no Brasil já conhecia, né, mas você reforçou e confirmou de que mais do que 50% de ocupação de filmes coreanos é algo que realmente permite que a indústria avance, e inclusive é uma luta da produção dos cineastas brasileiros que essa cota no Brasil também cresça e consiga estabelecer um mercado sustentável para os filmes brasileiros, né? Muito obrigado. Bom, então agora, dando prosseguimento, para a gente falar desse tema, eu convido a cineasta Érica Freitas. Por favor, Érica. Eu acho que a minha contribuição é falar um pouco assim como a estética me influenciou, assim, influenciou a construção do roteiro do meu filme, né? O filme ele tem uma certa brincadeira com a estética sul-coreana dos filmes mais comerciais, né? Então, eu me utilizo um pouco da estética do K-drama para fazer com que os espectadores do filme tenham um certo olhar, um foco para uma outra linha narrativa que, na verdade, é uma falsa linha narrativa. Então, eu vou contar um pouco sobre o filme, mas né, depois eu vou contar um pouco sobre o filme, mas eu acho que é interessante porque talvez o que tenha me inspirado no cinema sul-coreano eu acabei trazendo para o meu filme um mix de duas perspectivas de realização dessa indústria audiovisual sul-coreana. Eu acho que o filme ele aponta para uma narrativa para ele validar a jornada
de dois personagens. Ele aponta para uma narrativa mais comercialesca, que tem mais a ver com K-drama, com os romances, né, com essa jornada do herói que encanta as pessoas. E, ao mesmo tempo, quando a gente descobre que, na verdade, o filme fala sobre uma história de violência, sobre uma personagem que sofre violência, aí eu acho que a gente cai no outro recorte que tem mais proximidade com os filmes mais autorais. Então, eu acho que a ideia é fazer um mix também dessa influência e mostrar mesmo o quanto estamos todos impactados com as produções sul-coreanas. Eu acho que é interessante pensar essa integração de culturas no sentido de mostrar o impacto dessa indústria na nossa sociedade, né? Porque a sociedade brasileira é uma das maiores consumidoras de produções sul-coreanas e, ao mesmo tempo, também de K-pop, né? E, ao mesmo tempo, tentar fazer com que o filme ele fique cada vez mais universal. E eu acho que, alguns anos atrás, as pessoas tentariam universalizar um filme com uma linguagem muito mais norte-americana. E aí eu tenho tentado tornar a minha narrativa mais contemporânea, trazendo uma característica sul-coreana, que eu acho que acaba sendo inovadora e acaba mostrando o quanto a gente tem caminhado numa perspectiva mais decolonial com relação aos idiomas, à linguagem, né? Eu acho que a juventude tem consumido muitos produtos sul-coreanos porque talvez a gente já esteja passando por um certo desgaste desse imperialismo ocidental. E eu acho que essas escolhas, sobretudo juvenis, falam muito sobre o quanto a gente precisa de novidade, de diversidade. E aí eu tento trazer todos esses debates para o meu filme. E acho que isso impacta muito na estética. Impacta na cor, impacta nos personagens. Eu tenho uma personagem principal que tem 47 anos e que se transforma em fã, né? A gente tem a possibilidade, a oportunidade de ver esse processo, esse fenômeno de uma mulher que não é uma adolescente, mas que se apaixona por K-pop. E essa jornada, ela é retratada no filme. E, ao mesmo tempo, a gente vê a adesão a uma estética de K-pop, né? E que é uma estética de K-pop que não é exatamente a estética sul-coreana, porque a gente está falando de uma personagem brasileira que adapta todas essas questões para as suas próprias percepções. Então, eu acho que, esteticamente falando, a gente está vivendo esse mix, né? Essa integração mesmo de cultura que eu acredito que seja muito próspera para a gente pensar decolonialismo mesmo, para a gente pensar um pouco da desarticulação dessa indústria imperiosa, que sempre foi a indústria norte-americana, mas que agora tem, obviamente, aberto mais o olho para outras produções, e eu acho que o streaming contribuiu muito para isso, mas acho que a cultura sul-coreana não pode deixar de ser citada, justamente porque é um fenômeno, gente. É um fenômeno a juventude não consumir apenas produtos norte-americanos e começar a fazer escolhas por produtos sul-coreanos, né? Pensar na Ásia como uma possibilidade de referência subjetiva. Eu acho isso muito interessante e acho que, esteticamente falando, eu tenho um grande desafio, mas eu me sinto muito preparada para tentar construir essa narrativa. Poxa, Érica, realmente super inovador e criativo, e essa perspectiva decolonial, ela realmente tem que fazer parte da nossa atividade o tempo inteiro, seja ela qual for, para buscar essa diversidade que é super importante. Já estou aqui muito curioso para conhecer melhor o seu projeto, o seu filme. Daqui a pouquinho a gente vai poder falar melhor sobre ele. Muito obrigado por trazer esse seu olhar para a gente.
Vamos lá, seguindo em frente, vamos ter agora a oportunidade de voltar a falar com Jay Moko, que traz para a gente agora um case sobre suas produções e seus filmes. Vamos então com Jay Moko. Okay, I'm going to tell you about my personal experiences and story. Well, I think I have three professional identities. The first one is a cinematographer as an artist. The second one is technician as a technical director. And the third one is educator as a professor, university professor. I might be looked young, but it's been 20 years now since I became a full-time professor. I'm 49 years old now. I became a full-time professor when I was 29 years old. So it's been 20 years. As a cinematographer, director of photography, well, I've shot this couple the Korean movies, and also I had participated in a couple of Chinese movie. Well, in 1990s, it's the same in Korea. I mean, in 1990s, some Korean movies. Well, the production company invited the director of photography from another country, like Australia or the United States, just to hire, invite the director of photography, and because so they wanted to make their movies more the quality of the movies is, they wanted to more better quality. So we had the same situation there. So the first time when I went to China, it was 2007. At that time, as I know, in China, the Korean movies and TV dramas, TV shows start to be famous and popular at that time. So one Chinese production company wanted to make their own movie like a Korean movies. So they decided to hire the Korean director of photography. So I went there. Me and my assistants are only foreigners there, the Korean, and all other the actors and the staffs were Chinese. So it was quite a big challenge because it was my first time to go to China. I can't speak Chinese. I had a translator, but I didn't know much about the Chinese culture things. As a cinematographer, director of photography, the role was, well, I had to understand the different cultures, then express their culture with the camera and the images. So it was quite a big challenge for me. It was quite tough. The production system was totally different, and many things, many cultures, so many different things. So the second time when I went to China was 2019. It was quite a big movie. The main actor was Jackie Chan. Jackie Chan's movie. I was a technical director for that. So it's been 12 years since when I went to China first time. Well, the Chinese film production was changed a lot. It was quite a big size movie. So in the Korean movies, well, yeah, I started my career from the film period. I started from the film. Then so now these days we do make everything in digital. So as I told you, I am working as a full-time professor now. So sometimes it is impossible to leave the university. So sometimes it is difficult for me to fully participate in the production field, the production studio. So sometimes I participate as a technical director or the technical supervisor. So recently I participate some Netflix movies and TV shows. I will show you one slide.
Can you see the slide? So, well, it's been 20 years, and I had participated about over a little bit over the 30 feature films, Korean and China and Chinese feature films. Some were the I was a DP cinematographer. Some were the technical director. So Squid Game, and The Sweet Home. It was Netflix TV shows. And what was that? Yeah, some 4 or 5 the Netflix TV shows and movies. And Decision to Live was one of the recent works. I participated as a digital imaging technical director. As I know, at this festival, this movie was gonna be shown people there. So yeah, something like that. I do some technical part. Also, as a university professor, uh, well, in Korea, in the before the previous subject that I talked about the Korean government invest a lot for the film industry and the Korean content industry. Well, we have lots of the film schools in Korea. As I know, the total number of the department in every the universities in Korea, as I know, the total number is almost about 300 film schools from it. I mean, almost every university has the film department, TV and film department in Korea. Also, as I know, uh, in some Asian countries, they don't have any of the film school. So, well, in Korea, we also invest a lot on the education also. So, yeah, and not just in Korea. I have many experiences in the training programs in many other the Asian countries. For example, the Thailand a lot, many times. I've been to Thailand a lot for the workshop, film workshop, as an instructor, and China, and I've been to India twice, 3 times, twice, 3 times, and Hong Kong, something like that. So I traveled to many Asian countries to teach the filmmakers there. Uh, so yeah, this these are 3 things what I have been doing the mostly, something like that. So if, is there any questions about my works? Or well, training is also very important, I think. Education is very important because, well, sometimes I feel like there are too many schools teaching TV and film production things. Sometimes I feel like that. Very comparative also in Korea. Oh, one thing more, I participated in the Busan Film International Film Festival. It's been almost over 10 years. Every year, I run my own the seminar conference, mostly the technical thing issues, mostly the technical seminars in Busan Film Festival. And as I know now, the Busan Film Festival became one of 3 or 5 biggest the festival in the world. So I've been watching the whole history about the Busan Film Festival. So yeah. So every year I do the run the seminars, conferences, and also the teaching. There is the education program also in the Busan Film Festival. We called it AFA, Asian Film Academy. So it's a temporary school, temporary film school. That the Asian Film Academy is open only during the film festival. As you know, the during the film festivals, the
famous directors and cinematographers from all of the world come to Busan. So we select 24 young filmmakers from Asian countries. So we divided them into 2 teams. So we run the programs that making the short film workshop within 2 weeks. So and all the directors and cinematographers from other countries becomes a mentor or instructors. So I also had participated in that kind of the international film training programs in the Busan Film Festival. So yeah, that's what I'm doing in Korea. Well, I'm talking with the one Korean director. He wants to shoot his movie in this fall. The schedule has not fixed. And last week I got another suggestion from the China. So we are talking about the shooting another Chinese movies in this winter. So probably maybe I may go back to China again in this winter to shoot their movies. The director saw my previous movies and he said it's my uh, style. He liked my style, so he wanted to invite me as his the director of photography. So I'm talking uh, with them in Chinese production company. Yeah, so maybe this winter vacation I may go to China again. Yeah. These days, well, everything is in digital. So, as a technical director, digital imaging technical director, people ask me, what are you doing as a digital imaging technical director? So, not many people know about that job because these days we shoot using the cinema camera, and the data the amount of data is huge, tremendous. Well, we calculate in average, one day shooting, the the amount of data coming from the camera is about 4 terabyte. Sometimes it goes over 10 terabyte. And we shoot 20 days per month, and the whole production uh, schedule is about the 6 months. So the total amount of data is go over 1 petabyte. Right now our unit goes over the terabyte, 1 petabyte. So it is huge amount of data, and somebody needs to handle the camera footage of things, and somebody has to take care of the color data, so every uh, the result outcome from the production. So it is very important, and also that is not a technical job. It is about the production management. Well, in these days, films, movies, TV shows, game, webtoon, animation, even the music, K-pop songs, every content form is digital data. So the managing the digital data workflow is very crucial, very important to manage whole the project, the production. So it is very proportional, new job. So these days I have done that works many times, especially the Netflix original production. They think that part is very important because it depends on that part, the digital data management part. It decided whole the production also. Yeah, that's what I'm doing these days. Yeah.
Jay. Hi, Jay. I'm Yes. Erica. So I just want to tell you that as a curator, we select 10 short films. Okay. Most of them has been shown on Busan International Short Film Festival. And what's interesting to say is that even though they seem to be very young filmmakers as a short film directors, and from what I know from the directors, it's very impressive how mature the films are done. Does it make sense? Can you understand me? So I think you, as a professor, and all the film schools in Korea, in South Korea, are doing a very good job, because I was very impressed by the quality, the narrative, como é que fala? A diversidade, the theme, diversity. So Okay. I was very impressed. So you mean the how much means but the number of the films, or you mean the budget aspect, or The number, I mean the quantity or the quantity? Okay. quality. Yeah, well, some of them we could notice that they Okay. have low budget, of course. Okay. There is a documentary. It seems Okay. to have a low budget, but even though it's mature. Okay. I could realize that the filmmaker feels very secure in realize that film. Yeah. Well, Also, the themes, and we have an animation. All of them really impressed me by the quality. Yeah. Thank you. Thank you for praising that. Well, I don't know the exact number of the whole short film or independent movie. Is I don't know, but yeah, just one thing clear is there's many, so many. As I told you before, so we have many film schools in Korea, 100, over 100, yeah, film schools. So every year, well, in my school, in my division, well, we enforce the students to make the mm, well, almost a 10 short films and things like that. So my students make like that. So I don't know the things, but as for the quality, well, yeah. For example, in my university, the equipment and facilities is very good. Uh, for example, we have even in the university we have the Arri Alexa digital cinema camera system, and also all the professional equipments the school has. So we in my university we make the environment for the students to make their movies like the professional the field or something like that. And also the Korean Film Commission and Korean Content Creation Agency. Those two, the promotion agency, the government subsidiary agency, they do every year like funding programs for the short films and independent movies. So they all the funds from the government. So they if their story script scenario is selected uh, via the competition, so they can get the funds, the production budget from uh, the the agencies. So yeah, well, it's possible so that they can make their movies, the short films and independent movies, the quality better, something like that. So yeah, so
can be one of the how can I say, the driving force for all the schools and independent movies and the short films can be the fundamental, the basics for the whole industry. Yeah, the future, the filmmakers. We try to do many things for the future filmmakers. The education is important. Yeah. Yeah, thank you. All those movies, I think the result of education, I think. My university is joining one international academic organization. The name called the Select. Select. I also the member of the organization. It's almost 200 universities and majors in related with the film making, media, 200. So every year the professors gather, and we do a kind of academic conference or something like this. So I could have the chance to communicate with the professors, teachers, and the educators in other country, in other the courses. And well, I heard many the schools, universities, well, it costs a lot to invest all the equipments and environmental things. So it costs a lot. So in many schools and universities, they are more focused on the writing and directing and acting things because it doesn't cost too much. Something like that. I heard like that. But in Korea and in my university, we invest a lot on the the basic fundamental facilities and the camera system and editing system and color grading system, same as the real professional production field or something like that. So that is also an important part, I think, because the training the young filmmakers means 3 or 4 years later they're going to join the film industry. So our job and role is make them to prepare the real professional world. So yeah, that's what we are focusing on also. Bom, muito obrigado, Jay, por trazer para a gente toda a sua experiência aí e aprofundar um pouco a atuação nessas suas variadas atividades aí, pelos seus trabalhos todos que você já realizou. Muito obrigado. Bom, agora é a vez de Érica de Freitas nos trazer um case de uma produção brasileira que ela está realizando e que dialoga com esse universo K-pop, o filme Dalva K. E antes de chamar a Érica, eu vou aqui ler uma sinopse desse trabalho dela. 15 de março, o Brasil se prepara para o dia seguinte. A palavra lockdown entra para o vocabulário do país. Dalva, uma professora de geografia do ensino médio, se vê diante de sua antiga crise conjugal agravada pelo isolamento e a preocupação com Arthur, um aluno calado que não parece ter apoio dos pais para existir como um jovem da sua idade. Ao tornarem-se amigos, Dalva descobre um mundo novo através do K-pop e, neste momento, cura e pertencimento tornam-se a sua nova jornada. Uau, Érica, bom, não sei se você que fez essa sinopse aqui, mas está bem instigante. Passo a palavra para você. Muito obrigada. Fico muito feliz com esse elogio de sinopse por você. Mas, bom, vamos falar um pouco do filme, né, que eu estou realizando. O Dalva K, a ideia dele surgiu no meio da pandemia. Eu estava passando por alguns processos complicados, porque eu perdi o meu pai no meio da pandemia, e o meu pai ele não morava no Brasil. Meu pai morava na Angola já há alguns anos, e eu precisei me desdobrar muito para conseguir conseguir enterrá-lo, né? Foi muito difícil, o corpo dele estava em outro país,
E, ao mesmo tempo, quando eu recebi a notícia, eu estava encarregada de entregar 45 programas que eu estava dirigindo. Então, eu saía de casa muito cedo e voltava já quase de madrugada. E aí eu tive a notícia da morte do meu pai. E então foi assim um certo furacão no meio da pandemia, filmando e essa notícia nos surpreendeu. Para eu conseguir fazer toda essa documentação, né, para conseguir encaminhar, enfim, todo o funeral, essas coisas todas, foi muito complicado. E por conta do fuso horário, as pessoas me ligavam muito de madrugada, então eu quase não dormia. E aí foi nessa minha virada, nessas minhas viradas de noite, tentando resolver e ao mesmo tempo tendo que entregar trabalho, porque eu estava responsável pela entrega dos trabalhos, que eu acabei descobrindo o K-pop, porque eu passei alguns dias sem dormir e tinha que fazer entregas. E num desses dias eu resolvi não dormir porque o carro ia passar para me pegar às 4:30 da manhã para a gente fazer uma externa. E aí eu resolvi ficar a noite toda acordada e fui para o YouTube para ficar ouvindo música num canal chamado Tiny Desk, que é de uma rádio chamada NPR, e que descobre muitos novos artistas. E aí eles tinham acabado de subir um vídeo do BTS. E aí eu assisti esse vídeo, era um vídeo meio a capela, o BTS cantando a capela, e eu achei aquilo muito interessante e fiquei louca pensando, gente, quem são esses meninos que eu nunca vi, de onde eles são? E aí fui pesquisar. E a partir daí eu nunca mais parei de ouvir K-pop. E para mim foi uma coisa muito interessante, porque ouvir música era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo. Então foi muito importante para mim voltar a ouvir música naquele momento, que era um momento, né, complexo, de luto, de abalo familiar. Então eu tenho o K-pop num lugar muito carinhoso, assim, afetivo. E nessa mesma época, eu recuperei um roteiro que eu tinha escrito na minha faculdade ainda, na época da minha faculdade. Esse roteiro falava sobre violência doméstica. E aí contava a história de 3 irmãs que moravam na mesma casa e elas eram assombradas por um algoz, que ora era um ex-namorado, um marido violento, outra hora era um irmão, outra hora era um pai. Na verdade, era um pouco para debater essas figuras familiares que muitas vezes assombram mulheres num contexto de violência doméstica. E aí eu acabei recuperando esse roteiro e sentei para reescrever o roteiro muito embalada pelas experiências que eu comecei a observar nos fandoms de K-pop. Esses fandoms, eles têm muitos movimentos sociais e uma dessas fanbases que eu encontrei tinha um trabalho muito interessante de mulheres, de meninas, mas mulheres, enfim, que davam apoio afetivo e psicológico a mulheres que tinham sofrido violência doméstica. Isso tudo dentro de uma fanbase de um grupo de K-pop. E aquilo acabou me inspirando a escrever essa história, que é a história da Dalva, que é uma professora de geografia política, que um pouco antes da pandemia, um dia antes do lockdown se estabelecer no Rio de Janeiro, ela encontra o aluno dela no supermercado e aí ele pede que ela não se aproxime. Ele está acompanhado do pai dele e aí ele vai embora e ela começa a suspeitar que talvez esse aluno ele sofra algum tipo de violência familiar. E aí ela começa a travar uma busca por esse aluno que passa a não frequentar mais as aulas virtuais. E aí nessa busca ela encontra, através de um e-mail que ela tem, ela encontra vários comentários desse aluno dentro de uma fanbase de um grupo de K-pop. Quando isso acontece, ela se apaixona pela cultura coreana, começa a assistir K-dramas e se transforma numa grande fã daquele mesmo grupo de K-pop que o aluno dela. E nesse encontro cultural que eles estabelecem, né, um com o outro, se cria uma grande amizade. E o filme, na verdade, ele começa
a enganar um pouco as vistas dos espectadores com relação ao que de fato é o centro de discussão, né, do filme. Porque a ideia é falar sobre amizade, é falar sobre a jornada desses dois personagens, mas depois a gente acaba descobrindo que eles dois têm alguma coisa em comum. A Dalva, ela se interessa muito por esse aluno, justamente porque lá na frente a gente vai descobrir que ela também é vítima de violência. E aí o filme, na verdade, se encaminha para um desfecho onde a gente vai descobrir como esses dois personagens vão escapar dessa realidade, né, em meio a um contexto pandêmico. Essa ideia também foi muito engatilhada pelos índices de violência doméstica que aumentaram gritantemente durante a pandemia no mundo todo. Então, a ideia é fazer é integrar algumas informações contemporâneas, que são os pontos históricos, né, do K-pop, que teve um grande crescimento durante a pandemia também, porque as pessoas, os fãs de K-pop, eles são muito embaixadores, né, dos grupos que eles consomem, então isso é muito interessante, e eles acabam tornando a internet cada vez mais orgânica nesse sentido. E a gente teve na pandemia um boom, né, do conhecimento da cultura coreana, enquanto os índices do mercado norte-americano de música estava passando por uma grande crise, por conta do fechamento dos espaços e do fechamento das agendas de shows. Enquanto isso acontecia, né, do outro lado, o mercado de K-pop crescia com o consumo de música por streaming se tornando o sexto mercado mais importante no ranking musical mundial. Então, eu achei isso muito interessante, achei que essa integralidade global também é muito interessante, porque era o K-pop unindo muitas nacionalidades e muitas pessoas muito diferentes, ou seja, trazendo uma convergência, propondo uma convergência cultural, o que eu acho muito importante. Acho que é importante a gente observar esse fenômeno. E, junto com isso, a gente falar de um outro fenômeno, que é um fenômeno muito negativo, que é o fato de que as mulheres passaram a ter que ficar isoladas, porque a gente passou por uma pandemia que obrigava o isolamento, e nesse isolamento nós descobrimos que as realidades, né, dentro de casa, elas são cada vez mais complexas e que a gente precisa olhar para esse problema que é a violência doméstica no Brasil e no mundo. Então, os índices aumentaram muito, o filme retrata uma história assim, e retrata uma história assim a partir de uma história de violência doméstica, a partir de uma personagem que é uma mulher, uma professora negra que trabalha numa escola de elite do Rio de Janeiro. Então, a Dalva, ela é uma mulher que, num primeiro olhar, ninguém apostaria que ela pode vir a ser, né, uma vítima de violência doméstica. E aí eu acho que a ideia é fazer um mix de pautas onde a gente tem temas como a amizade verdadeira, que eu acho que é um tema que sempre faz com que a gente se apaixone pelos filmes, né? Falar de amizade é uma coisa muito importante para qualquer indivíduo. A gente tem também essa homenagem às professoras, que era uma coisa que eu queria muito fazer, porque eu sou fruto de uma educação que foi muito importante para mim. Eu fui aluna de escola pública, de escola federal, também de escola particular, e a minha vida ela é traçada, atravessada por muitas professoras, muitas mulheres que foram importantes na minha vida, que serviram de referência. E eu acho que tem mais duas pautas importantes no filme, né? A música, o quanto a música rompe fronteiras, independente do idioma, e eu acho que aí vem esse outro debate, o debate de que as mulheres podem se unir, né? E que a gente não pode fechar os olhos para as realidades de mulheres que estejam em situações arriscadas, né? Que estejam vivendo em situação de risco, em situação de fragilidade. Então o filme ele aborda todas essas coisas a partir da realidade da Dalva, que é essa professora
e que se isola durante a pandemia, preocupada com um aluno que ela reencontra e eles dois acabam criando essa afinidade através do K-pop, que também foi uma coisa que me confortou muito durante a pandemia. Poxa, fantástico, Érica. Muitos temas realmente atraentes, importantes no seu filme, pautas muito relevantes. Aliás, durante todo o nosso debate, você trouxe pautas muito relevantes e significativas. Bom, lamento muito aí pela perda do seu pai, esse momento difícil, sempre é um momento muito duro. E que bom que você encontrou aí esse caminho, né, que encontrou esse universo K-pop e que trouxe para você essa inspiração para você trazer esse projeto maravilhoso aí. Pô. Eu desejo que você tenha muito êxito aí com esse projeto, que a gente veja esse filme na tela e que você siga assim firme e resiliente na sua carreira. Obrigado por ter vindo aqui conversar conosco hoje, tá? Obrigado. Antônio, eu posso só complementar uma coisa? Claro. É importante dizer, que eu acho que é importante dizer, o filme, ele já ganhou um edital, ele ganhou um edital de linha de produção da Rio Filme, então a gente ganhou R$1 milhão para realizar esse filme, a gente tem mais um patrocinador que está investindo 350 mil, então, assim, eu acho que é valioso falar para dizer que a Rio Filme, que é a nossa empresa, né, de investimento no audiovisual carioca, que aplicou recorte racial e de gênero nas suas bancas para a seleção de projetos, acaba de premiar uma diretora negra, né? Uma diretora negra, mulher, que tem uma produtora há 15 anos. Então, eu entendo isso como uma evolução que tem raiz em todas as lutas que a gente trava desde sempre pelo audiovisual brasileiro. Então, eu fico muito feliz, muito grata pela oportunidade de falar desse filme aqui com vocês e, sobretudo, de poder falar desse filme num festival coreano, que tem o recorte do meu filme. Então, muito obrigada a todos que me convidaram, a Márcia, a Tati e a você pela mediação, viu? Nós te agradecemos e parabéns a você, a Rio Filme, que vem aplicando realmente nessa nova gestão esse tipo de procedimento nos regulamentos e que vai realmente abrindo portas, e isso é muito importante. Esperamos que no próximo edital, que está para ser lançado, que a gente consiga avançar ainda mais, né, nesses pontos que você trouxe para a gente. Obrigado de novo. Bom, então agora é hora de já partimos para o encerramento. Os momentos que passamos aqui foram muito importantes e creio que vai ficar aí na mente de todos que nos acompanharam aqui. Os agradecimentos, então, a você, Érica, ao Jay Mocô, ao Carlos Zibel, a Érica From, a equipe que atuou aqui na transmissão desse nosso debate, sempre muito importante, a toda a equipe do festival. Bom, agora, então, é hora de convidar a todos para comparecer ao primeiro Festival de Cinema Coreano de São Paulo, que está acontecendo no Teatro do Engenho Central, na cidade de Piracicaba, que conta com o patrocínio da CJ do Brasil, da Gloves Logística e da Atomy do Brasil, com o apoio cultural da Hyundai Motor do Brasil e com o apoio institucional da Secretaria Municipal da Ação Cultural de Piracicaba, do Museu da Imagem e do Som MISP Piracicaba, da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo por meio do PROAC e ICMS. Bom, então prestigiem, compareçam e contribuam para o fortalecimento e a sustentabilidade do COF, e agradeço demais pelo comparecimento hoje aqui para acompanhar esse nosso debate. Vida longa ao Festival de Cinema Coreano de São Paulo. Muito obrigado.